Vamos. É. Boa noite. Começando mais uma live. Dessa vez com um tema especial. Como eu já falei em várias redes sociais. Eu pretendia fazer no dia 30 de abril de 2023, ano em que estamos, mas decidi fazer um adiantamento para variar, já que teve outros casos em que eu tive que adiar por questões de compromisso. E é claro que vamos falar para a alegria de muita gente, desgosto de outras que, ah não, esse herói americano, imperialista de novo, essa coisa velha aí que daqui a pouco vai entrar em domínio público, será? Ele mesmo, o Homem de Aço, o primeiro super-herói com poderes extraordinários, embora não tivesse todos que a gente conhecesse, Super-Homem, como era chamado por muito tempo aqui no Brasil, Superman, como ele é chamado em sua terra natal, e como ficou colocado forçosamente para o padrão comercial desde os anos 2000 e pouco antes disso, aqui no Brasil, já que em várias mídias, principalmente quadrinhos, a gente costumava chamar de Super-Homem. Eu lembro que, bom, sem enrolação, quando foi que eu conheci esse herói? Não foi pelos quadrinhos. Quando criança, eu nem sabia quem eram aquela dupla de artistas, tá? Chamados Jerry Siegel e Joe Shuster. Não fazia ideia que o Super fosse tão antigo quanto parecesse, ou quanto eu não sabia. Criado em 1938 para essa dupla, para uma editora que viria a ser a DC Comics, essa dupla de artistas de origem judia, que foram sacaneados por muito tempo, já que venderam os direitos do Super por uma mixaria. Isso rendeu uma baita história. Aquela velha história que quase resultou no boicote do primeiro filme longa-metragem para o cinema do Superman em 1978, sabe? Ainda vou falar sobre esse filme, já que eu falei sobre o terceiro, e eu andei tendo desde, bem dizer, um ano ou mais, aí, com a ideia de fazer de repente um vídeo abordando as diferenças entre Superman 2 e a versão do diretor, que foi lançada mais tarde e chegou a ser dublada, né? Eu vi essa versão dublada faz alguns anos também. Tem umas coisas interessantes. Já tem cenas que parece repeteco do primeiro. E foram. Eu acho que essa versão chegou a passar em TV a cabo, se não me engano, que eu vi na casa de alguém. E como eu falo, por enquanto não tem ninguém vindo. Às vezes eu penso em fazer lives na noite de domingo, mas vai que tem gente com compromissos familiares assistindo aqueles programas dominicais costumeiros. Mas antes de voltar meu raciocínio, gostaria de falar sobre o dia de hoje, 29 de abril, que é o Dia Mundial do Fanzine. Parabéns para mim, parabéns para todos que há muito tempo, ou nem tanto, faz suas próprias publicações ligadas a assuntos que mais gosta, tipo cinema, TV, música, quadrinhos, ou faz
em forma de artigos, como se fosse sua própria revista impressa, colorida preto e branco, é claro, ou então de quadrinhos mesmo, com histórias roteirizadas, desenhadas pela mesma pessoa por várias, não importa. Esse termo fanzine, como eu já devo ter falado várias vezes, em textos ou, sei lá, fan magazine, revista de fã. Termo esse que foi criado por Louis Russ Chauvenet, conforme eu pesquisei, termo que foi criado em 1940 nos Estados Unidos, e esse senhor, o Chauvenet, ele era um campeão de xadrez e foi um dos principais incentivadores do que viria a ser um movimento e futuras convenções de ficção científica, sabe? Só para não deixar passar em branco, para que, assim como teve aquela live com o Batboy que acabei fazendo sobre Batman no dia que o Super fez aniversário. Que coisa! Sempre assim. Mas isso aí ao pessoal, amigos ou pessoas não tão próximas que fazem fanzines, parabéns de novo. Continuem fazendo, se reinventando, expondo em convenções quando possível, como no meu caso, quando eu tento ir conforme tiver as condições financeiras. É isso aí. E aí, voltando ao meu raciocínio, desde criança eu conheci o Super através de 2 desenhos. Olha aí o Batboy, boa noite. Não é a tua praia, mas eu sei que tem a ver com o DC Comics. Aí eu conheci o Super pela TV, é claro, através dos desenhos As Novas Aventuras do Superman, ou Super-Homem, como era chamado na dublagem da extinta Herbert Richards, a famigerada, claro, que fez a alegria de muita gente. E dublada também pela Herbert, a série dos Super Amigos. Só contextualizando, Superman é vida. É, ok. O desenho do Superman, esse que foi produzido pela Filmation, embora eu não fazia ideia de comparativos das animações, que é do mesmo estúdio que faria o He-Man, já que eles se utilizavam daqueles frames repetitivos, das mesmas poses, sabe? Mesmos ângulos e tal, situações parecidíssimas, né? Até porque a Filmation usou logos diferentes e feito em épocas diferentes, já que esse desenho do Superman foi feito lá no final dos... acho que foi em 1967. Quero muito encontrar a série clássica dele que passava no SBT. A série do Superman? Tá falando de qual? Série clássica, agora eu boiei. É porque o SBT passou Superboy, sabe? E mais tarde, bem depois da Globo, passou Lois e Clark. É, série clássica. E enquanto que Super Amigos, na época, sim, Lois e Clark, então, ele confirmou. Enquanto que a Rede Globo exibia Super Amigos. Tanto de uma forma meio bagunçada, eu creio, no show da Xuxa. Para quem não sabe, Xuxa Meneghel, apresentadora, que passou até pela Record, já teve programa infantil, chamada Rainha dos Baixinhos. E, como eu falei que foi dublado pela Herbert, musiquinha tá tocando na minha cabeça. O Super Amigos foi intitulado assim, embora seja chamado de Super Friends. Foi produzido pela quase falei besteira, pela Hanna-Barbera. Krypto contracenava com ele. No segmento do Superboy. Ele tá falando da série da Filmation, que tinha o segmento, desenho esse que tinha o segmento, era do Superman ou Super-Homem, como queiram, e do Superboy.
E enquanto que o Super Amigos, ele contracenava com os demais heróis da DC e vários criados especialmente para o desenho, como, claro, aqueles heróis. Super Gêmeos, Vulcão Negro, Eldorado, Samurai, Chefe Apache. E sendo que eu não me lembro bem da primeira fase que tinha até aquela dupla Marvin Wayne e o Supercão. Todos eles, menos o animal, é claro, sobrinhos do Bruce Wayne, não sei da onde. Né? Liberdades artísticas para agradar público infantil, né? Então, só pra... Eu vou deixar aqui aberto o computador para consultas variadas, para caso eu fale alguma bobagem, como no caso das animações. Uhum. Agora eu tô com música na cabeça. É aquela que tinha: olhem, lá no céu, acho que é um pássaro, é o avião, é o super-homem. Essa abertura, essa chamada foi até parodiada por um podcast para adultos que não existe mais. Abraço pro Marcel de Souza, né, que participava das reuniões da Quadrante Sul, que hoje em dia faz alguns anos que ele mora em outro estado, acho que no Rio de Janeiro, né? Agora eu pensei em bobagem. Também não lembro. Mas a do Bruce Timm e companhia é espetacular. É claro, ainda pretendo falar sobre a série animada do Superman, essa de 96, é claro, que passou na Record. Não quero me adiantar muito nas informações, para não quebrar um pouco e não soar repetitivo quando eu for fazer, possivelmente, o Visual Videocast, né, que é para isso. Deixa eu ver. Aparições de filmes. Aham. Falei. No início, esse era o meu contato com o Super. Além do famoso filme que acabei de falar, que foi estrelado por Christopher Reeve, dirigido por Richard Donner, que passava na Rede Globo. Também com aquela clássica dublagem da Herbert Richards. E chegou a ter mais umas 2 dublagens para DVD e TV, né? Que no início dos anos 2000, esse filme chegou a ser reprisado na sessão da tarde com uma nova dublagem. Ilustra Carlos, boa noite. Tanto é que uma dublagem passou na Globo, a outra foi pro SBT. E é claro, com o falecimento do dublador André Filho, quem assumiu a responsabilidade foi o Luiz Fire Mota, o dublador gaúcho, né? Que também se tornou a voz padrão do Sylvester Stallone, tanto em produções posteriores e nas redublagens de Rambo, é claro. Como eu disse, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um material selecionado de revistas que saíram reportagens. Só não separei aquela reportagem de 60 anos que tenho no segundo caderno do jornal Zero Hora, que foi escrito por Tiziano Osório. Para não soar talvez repetitivo ou meio defasado, porque aquele lá foi daquela época, mas é uma reportagem muito bacana. A camiseta que eu estou usando, da Action Comics, tem a pose do Super voando. Ela foi, só para ter uma ideia, utilizada e adaptada para a revista Super-Homem número 1 da editora Abril, quando ela adquiriu os direitos dele, que antes pertenciam à editora Brasil América, a Ebal, que acabou fechando lá por 1991 ou 92, eu creio. Então, essa camiseta eu ganhei num sorteio de amigo secreto, assim como este boneco paraguaio aqui,
do Henry Cavill. Não é tão mal feito assim. A capa de plástico, olha só. E sai. Ai, ai. E aí, é claro, assisti aos demais filmes, tipo Superman 2, 3 e 4. Tanto é que eu acabei fazendo o Graphic Cine TV especial de aniversário do Superman 3. As Novas Aventuras do Superman é de 1966. Aham, legal. É, final dos anos 60. E depois fariam a série do Batman. Aí, né? Voltei a ser criança com a abertura. Entendo. Né? Aí, o curioso é que era aquele combo. Superman o filme, Superman 2 com aquele subtítulo A Aventura Continua. Ainda falarei dele. Curiosamente, como eu falei, o Superman 3 passava no SBT. Creio eu que jamais passou na Globo. E Superman 4 foi exibido pela Rede Globo desde 1992, que é o mais fraco de todos, que teve produção até da famigerada dupla Menahem Golan e Yoram Globus, e cujo filme Christopher Reeve não estava a fim de fazer, mas fez um acordo, né? Esse filme, vou falar dele também, possivelmente. Se eu falei até da trilogia Robocop, por que não vou falar de um filme fracalhão desses, nem que seja pra rir? Pra falar das pitorescas mudanças de dublagem, né? E aí, esses filmes, menos o 3, passava a reveria na sessão da tarde, é claro. Cheguei a ver com redublagem do quarto, mas voltando. Depois, vamos focar aqui no Superman. O Superboy, tá, pode passar de relance. Teremos o 5, mas foi cancelado. Pois é. Aí, vejamos. Falando das mídias, é claro que eu vou falar sobre as mídias diferentes e atores que interpretaram quando for mostrando as revistas aqui que eu separei em reportagens muito legais. Mas eu estou me focando, por exemplo, nas minhas lembranças televisivas, tá? Primeiro. Aí, usando de parâmetro, tá certo. Lá por final dos anos 80, teve a série do Superboy, que passava nos finais de tarde do SBT, que também era chamada de TVS. Série essa que foi lançada em 1988 pelos mesmos produtores dos filmes, Alexander e Ilya Salkind, né? Só passando de relance que em 1984 teve o filme da Supergirl, né? Mas talvez eu fale sobre ele uma outra hora. É um caso curioso também. Embora não seja um filme lá pra lá de memorável, embora a atriz tenha ficado adequada pro papel. Né? Como eu já tinha explicado naquele videocast sobre o Superman 3, era pra ela ter sido incluída na trama, mas acho que ia ficar muito bagunçado. Imagina, ela, Brainiac e... Lex Luthor, Metalo, sei lá. Vejamos. Aí, é claro que tivemos essas doses de Superman. Teve no SBT a série animada do Superman, ainda chamado também de Super-Homem, também dublada pela Herbert Richards, que passava no SBT.
Eu acho que passava de manhã num programa, acho que no Do Re Mi Fa Sol La Si, ou no programa da Marianne. Foi produzido pela Ruby Spears, uma antiga produtora de animações de uma dupla que já trabalhou para Hanna-Barbera, Joe Ruby e Ken Spears, é claro, que as feições dele lembravam um pouco as do Christopher Reeve misturada com o super do John Byrne, embora ele fosse poderoso como os da Era de Prata, como o super antes da crise nas Infinitas Terras, enquanto que o super do Byrne ele era mais vulnerável, podia sangrar, claro, foi maravilhizado. Que nesse desenho teve curta duração. Ele tinha um segmento também, que era Álbum de Família do Super-Homem, que mostrava ele jovem. E só que não tinha Superboy. Que o Batboy falou, quase tivemos Nicolas Cage como Superman. Já ia falar disso. Era um assunto muito falado lá pelos idos de 1996, 5, 6, 7, que seria dirigido pelo Tim Burton, que até o Nicolas Cage fez teste de figurino, né? Chegou a ter storyboards, que eu já vou mostrar daqui a pouco, umas artes, não sei se eram storyboards, por aí, é umas artes conceituais, também meio assim. Pois é. Aí, no início de 1994, pela Rede Globo, tivemos a estreia da série que foi chamada pela dublagem de As Novas Aventuras do Superman, mas o título é Lois e Clark. É porque a Globo tinha aquela velha mania de editar e fazer suas próprias versões de aberturas de seriados americanos, né? Editar, deixar uma versão mais curta. E aí passava nas noites do meio da semana, acho que de terça-feira, quarta. Curioso que foi exibido o episódio piloto, é claro que tem mais de 1 hora, e depois sim, a gente teve a primeira temporada. Até que eu gostava, não me incomodava tanto, mas o super do Dan Khan é como o próprio nome disse. Lois e Clark, não era Clark e Lois, claro. E para os padrões da época, os efeitos visuais não eram lá essas coisas. Eram usados com mais critério. Eles envolviam mais assim a relação entre eles, embora mostrasse um pouco da origem do Super, como foi feita seu uniforme, é claro, suas primeiras ações. Mas eles se enfocavam bastante em né, um pouco de tensão profissional, um pouco de comédia. Aquele Lex Luthor que não era gordo, careca, feito, feito pelo ator John Shee. Mas era uma série eu achava bacana. Foi bastante. Teve até reportagens e guia de episódios na revista Herói. Talvez você fale, vamos ver como é que vai estar o meu ânimo para vários assuntos que se atropelam. Como eu falei na Herói, no fim, como eu já devo ter falado, a primeira edição que eu li através de um amigo, colega de classe, foi a número 3, que oficialmente tinha saído no final de 94, creio eu, ou início de 95, já que infelizmente os primeiros números não mostravam o mês e o ano de lançamento. Teve uma reportagem muito bacana, olha só, e bem ilustrada sobre o Super. Olha só. E só, também recapitulando, o único gibi do Super que eu tive, ao contrário dele, foi o número 127, que tinha comprado durante um passeio no início de 95, lá em Lavras do Sul, parece, num posto, a caminho de Caçapava do Sul. Não tenho mais esse gibi, até porque eu não
passei a colecionar o Super, eu pedi emprestado para esse colega, que ele nunca chegou a me emprestar nem a minissérie O Retorno do Super-Homem. Só que nessa época estava saindo no Brasil o Super com o cabelo comprido, porque ele tinha ressuscitado. Depois daquela saga. Olha só. Os atores que interpretaram. O primeiro Super do cinema, que era seriado de matiné, o Kirk Allen. Olha só. George Reeves, que fazia Super da TV. Olha, Christopher Reeve. Deixa eu enquadrar aqui. Esse do canto... James Newton Howard, que foi o primeiro Superboy da TV, e depois tinha sido substituído por Gerard Christopher. Deixa eu ver. Olha só, falei Lois e Clark. Olha só. Com a Terry Hatcher, que virou musa, a melhor Lois que tinha aparecido, até muita gente considerar a Erica Durance do Smallville. E fala um pouco sobre os quadrinhos da época. Só, estava saindo pela editora Abril, é claro, ainda com o título de Super-Homem. Só, cada situação bizarra. Deixa eu ver aqui. Fechamos. Só para gesto simbólico, vou separar aqui só uma imagem de uma pose antiga, de uma capa clássica, que foi retratada pelo quadrinista e ilustrador Alex Ross. Olha só, que mostrei aqui só para que tinha saído uma reportagem sobre o artista na edição 14 desta revista aqui, que até número 14. Vou falar sobre essa revista como da mesma forma que eu fiz sobre os vídeos sobre a revista Herói, Heróis do Futuro, Wizard Brasil e Animax, que até alguns dias eu pedi pelo Messenger pro Sidney Guzman, o Sidão. Quem não sabe, claro, né? Vai pesquisar. Que me respondeu simplesmente que, já que eu falei que eu penso em fazer uma série de vídeos sobre essa revista, para não passar vergonha, eu perguntei para ele qual a pronúncia exata, comics ou comics, como a gente fala, aquela palavra que termina com C e S. Então ele falou comics. Então a revista da Comics Bookshop, uma livraria especializada em quadrinhos, que era uma banca lá de São Paulo. Ainda falarei sobre a Comics Magazine, como eu e muita gente falava comics, muita gente, uma porção. Falarei sobre essa revista, que fez a minha alegria lá nos início dos anos 2000. Tem até histórias muito especiais sobre certas edições. E já que o Superboy mencionou o Superman, que teria o Nicolas Cage, que eu falei, na número 20, só, essa clássica pra mim, da Comics Magazine, só panorama, é claro, eu já devo ter mostrado naquele vídeo sobre o filme dos X-Men. Saiu aqui umas imagens da reportagem O Super-Homem que Ninguém Viu, aqui. Ó, ele tentando salvar a Lois, acho que no clímax do filme, ou no meio, não sei. Diz aqui, artes feitas pelo ilustrador Sylvain Desprez. Olha só, e o inimigo seria o Brainiac. Só enfrentando uma máquina, tipo uma aranha gigante, que talvez seja essa que depois foi descartada e utilizada naquela comédia de faroeste, o Revival,
As Loucas Aventuras de James West, né? Lembra? Daniel Rocha Saraiva, boa noite. Uhum. E até os boatos diziam, saiu na revista Herói quando ela tinha já aumentado de tamanho, que aquele crossover Batman Superman, antes de virar versus, né? E aquela história toda do Zack Snyder seria com Nicolas Cage e Michael Keaton fazendo o Batman. Mas não rolou. Isso aí, boa noite, Daniel. Aí, como por muito tempo a gente não teve filmes do Superman no cinema, a gente acabou tendo uma coisa ou outra na TV. Além da série Lois e Clark, é claro, tivemos depois a grata surpresa, que aí também vai merecer um vídeo especial, que é Superman, a série animada, simplesmente chamada de Super-Homem pela dublagem da Centauro, que veio pra cá pela Rede Record em 1998. Isso, tá certo. Tive a sorte de assistir a esse desenho que passava fim de semana, sábados, no final da tarde. Bem legal. Da mesma equipe que fazia a série animada do Batman, claro, Bruce Timm e companhia. E ainda vou falar em especial sobre ele. Eu li também Dan Ken Val Kilmer, boato? Pois é, teve esse boato também. Esse crossover. Ai, que coisa. Anos mais tarde, após também a realização do desenho da Liga da Justiça pela equipe do Bruce Timm, que saiu já no início lá em 2001. Mais tarde, já finalmente em 2006, tivemos aquele filme que era ao mesmo tempo um segmento, era para ser uma espécie de Superman 3 e também homenagem aos filmes feitos pelo Christopher Reeve, que foi Superman Retorno. Olha só. E no mesmo ano foi lançada esta revista aqui, informativa, Mundo dos Super-Heróis, ou simplesmente chamada Revista Mundo dos Super-Heróis. E eu lembro que quando eu vi na banca, não sei se foi numa banca ou foi numa tabacaria, eu olhei assim a capa, a capa, mas essa montagem não parece tão chamativa, mas confesso que esta não foi a primeira edição que eu li na vida, que eu comprei. Eu só passei a recuperar alguns números, graças também à revistaria Tutatis, de Porto Alegre. O Batboy conhece, sabe muito bem onde é, e às vezes a gente vai lá fazer eventuais visitas. Aí eu consegui recuperar alguns números, vários, né? E aqui também saiu uma reportagem bem abrangente sobre o Superman. Olha só. Aqui, ó, caricatura dos criadores. Deixa eu enquadrar aqui. E só voltando um pouco no tempo também. Antes disso, quando teve uma reestruturação editorial na redação de super-heróis da Editora Abril, em meados do ano 2000, é claro, foi até reportagem, um artigo na Comics Magazine. Ela resolveu abolir o formatinho e passou a lançar a linha Super-Heróis Premium, já que ela detinha os direitos das revistas DC e Marvel no Brasil. E aí eles inventaram
esse novo formato, para começar um novo século, é claro, que já na época os formatinhos já tinham subido de preço antes, que por muito tempo ficou, mesmo com o aumento de páginas para 100 páginas mensais de cada título, continuava por R$ 2,50 por um bom tempo, já final dos anos 90. Aí teve um aumento de R$ 1, R$ 3,50, o que era um pouco espantoso. E aí no fim teve aquele lance de criarem a linha Super-Heróis Premium com um formato maior, um pouco maior que o americano, padrão assim, quase desse tamanho. Não era um formato magazine, era quase. Com mais de 100 páginas, papel de qualidade, é claro, que antes a Abril usava o miolo com aquele papel fosco, quase parecendo jornal. E a capa cartonada, plastificada, cada revista custava R$ 9,90. Tá? Pra mim já era careiro. E aí, eles padronizaram o nome comercial do Super, que passou a se chamar Superman até nas traduções. Lembrando que, mesmo na época mais antiga, na época da Ebal, que a gente chamava de Super-Homem, o letreiro era intocado, era Superman. Se alguém achava estranho, não faço ideia, mas que o título estava Superman, mas as letras dos textos de fala e recordatórios diziam Super-Homem, mas tudo bem. E aí, só avançando um pouco aqui, olha só, tem imagens sobre os primeiros quadrinhos, né? Como eu falei, o Super não era tão poderoso, ele era defensor do povo, dos fracos e oprimidos, ele não voava, ele era capaz de saltar altos prédios, não era tão invulnerável assim, mesmo sendo possível alcançar um trem em movimento. Só mostrando aqui, olha só, deixa eu enquadrar aqui, às vezes o enquadramento, só aqui, o modelo para a primeira luz. Uma reportagem muito, muito bacana, bem ilustrada. Olha só. Ó. Só. Até dos coadjuvantes. Só. Passagem. Inimigos, desde Lex Luthor até Bizarro, Homem dos Brinquedos, ou Toyman, ou Homem Brinquedo, como queiram. O também Parasita, Metalo, Brainiac, Mxyzptlk, Mongul, as namoradas e casos que ele teve, tipo Lois, Lana, Lang, Mulher Maravilha. Opa, desculpa aí. Muito, muito legal. Aquela história do casamento também foi publicada no Brasil. E na época que os Estados Unidos lançaram, eles resolveram fazer, olha só, o episódio de Lois e Clark também, com eles casando. Transformando finalmente num casal. Kryptonita, os tipos que existiam, a mitologia do planeta Krypton, que foi bastante alterada no decorrer de décadas, que depois também, como na Era de Prata, o Super ficou poderosíssimo, começou a fazer coisas absurdas, e teve histórias bizarras também, depois da criação do selo Comics Code. Aqui, ó, a famigerada saga da Crise nas Infinitas Terras, essa capa, essa imagem icônica do George Pérez. Só. Publicada também pela Editora Abril e republicada várias vezes. Olha só. Outra saga marcante.
A Morte do Superman, que também foi publicada várias vezes. Olha só. Uma lista básica de 10 histórias recomendadas pela redação. Olha só. Histórias e sagas e tal. Páginas centrais com Brandon Rolfe. Roy Mercado Arte. Boa noite. Não é um filme ruim, mas ele é muito... no caso do Superman o Retorno, ele é muito reverente. A história é bem morna, né? Aqui a contracapa da revista. Só. Legal, né? Olha só. Depois, vejamos. Olha só. Eu deixei o plástico marcando. Só. Mais tarde, só deixa eu conferir aqui. A edição 18 de 2009. Essa aqui foi uma das primeiras que eu consegui adquirir. Só esse exemplar. Uma reportagem bem bacana sobre o Super. A parte interessante é que essa revista tinha capas exclusivas criadas por quadrinistas nacionais. Quando não usavam imagens de pôsteres, né? Como viriam fazer mais tarde. Olha só. O maior dos super-heróis. Outra reportagem bem ilustrativa, que conta também de uma forma abrangente sobre as primeiras histórias dele, suas inspirações, já que o Super não tinha revista própria. Ele saiu na Action Comics número 1. Olha só. Olha só. E depois ele viria a ter sua própria revista, tipo revista Superman, mais tarde Man of Steel, Adventures of Superman, né? Como os heróis que ficam populares acabam tendo várias revistas próprias, tipo, como o Batman também teve sua própria revista, como saía na Detective Comics, ele teve a Batman, Shadow of the Bat e outras revistas, várias. Queiroz não teve mais de uma revista, hein? Ainda mais o Super, que inspirou vários outros personagens, considerados imitações ou não, estrangeiros ou nacionais. Olha só. Deixa eu... Meio que me atrapalha por causa do tamanho da... Acho que assim tá bom. Ó, legal. Que com o tempo teve seu visão mudado, né? Que ele não parecia tão musculoso, tão forte assim, tão imponente. Depende do artista. Vários artistas desenharam ele. Desde Joe Shuster, teve, claro, né? Kurt Swan, vários. Deixa eu ver. É que é difícil de conseguir. Jack Kirby também, na época que fazia os Novos Deuses, histórias com Darkseid, o Povo da Eternidade, Novos Deuses, né? Vários outros. José Luiz Garcia Lopes, George Pérez, como eu falei, muita gente. John Byrne, várias. Qual outro além do Swan, que também desenhou ele nos anos 80? O Dan Jurgens. Na época eu gostava também. Do Jurgens, do Tom Grummett. O John Bogdanove eu achava estranho, mas ele era bem dinâmico. Jackson Guice, que depois era chamado de Butch Guice. Era mais ou menos. Ele achava. Muita gente.
Deixa eu ver. Só. Aí. Mito. Claro, que essa reportagem fala também do Superboy, da Legião dos Super-Heróis, dos... Acho que também fala dos Super Animais. Faz tempo que eu não folheio essa revista aqui. Que o Clark Kent também, além de sua identidade. Só voltando um pouco, muita gente já conhece essa origem, né? Que ele veio do planeta Krypton, que explodiu, perdeu seus pais, Jor-El e Lara, adotado pelo casal Jonathan e Martha Kent, se bem que, como até o Sidão frisou, e em imagens que eu já vi das primeiras histórias, os pais do Super falecem, e ele tem que se virar depois. Mas depois, na Era de Prata, creio eu, eles foram reanimados. Não foram ressuscitados. Aqui, eles meio que ignoraram aquela história, e aí Martha e Jonathan passaram a ser duas figuras paternais, familiares, de grande suporte, mesmo ainda vivendo sua vida tranquila em Smallville ou Pequenópolis. Eu meio que pulei, né, sobre a história, tirando o lance que antes de Superman Retorno tivemos a série Smallville, que saiu em 2001, por aí, que também foi exibido pelo SBT aos domingos. Muita gente, eu concordo que era uma série bacana, mas também vários episódios de várias temporadas era muita encheção de saco, muita enrolação. Que até falam, mas é um Superboy que não voa. Detalhe, o SBT usava o subtítulo As Aventuras do Superboy, mesmo ele, sabe, nunca usando uniforme, desenvolvendo seus poderes. Tinha lances interessantes, personagens novos, vários personagens que tiveram suas etnias mudadas, tipo a Lana, o Pete Ross. Outros foram criados, tipo, creio eu que o pai do Lex é o Lionel Luthor, que teve bastante destaque, a Chloe Sullivan, feita pela Alison Mack, que depois se tornou uma grande potencial para polêmicas, ainda bem que depois que a série acabou, senão ia ser um grande problema, ou não, né? Já que eles têm esse lance de ou troca de atriz ou mata a personagem. Mas era uma série que, tirando os excessos que podiam ser enxugados, era boa de se assistir. Mesmo com as mudanças de horário do SBT. Claro que a gente não foi só repórter do Planeta Diário. Ele também foi até âncora de telejornal de uma tal de TV Galáxia. Rede Galáxia de TV. Cujo dono era um cara lá, com ligações suspeitas, né? Corruptas, chamado Morgan Edge, é claro. Tanto é que no Smallville, quem fez Morgan Edge foi Rutger Hauer, que também teve um papel em Batman Begins, olha só. Né? Então, aqui, ó. Ele fala também daquele crossover entre ele e o Muhammad Ali, foi lançado pela Ebal e depois relançado pela Panini em formato grande, né? São várias coisas, histórias bizarras da Era de Prata, como eu falei. Até o Alan Moore já escreveu História do Super,
Só aquela história Para o Homem que Tem Tudo, que foi adaptada para o desenho da Liga. Episódio muito legal. Antes da crise nas Infinitas Terras. Só. É uma reportagem bem extensa, bem legal. Só para dizer que eu não acreditei, voltando um pouquinho aqui, vamos ver se tem acreditado quem foi que fez aquela reportagem do Super. Edição de Manuel de Souza, o editor-chefe da revista, que era na época. Ele era criador da revista e editor-chefe, com reportagens de Antônio Santos. Isso foi na... E aí, essas reportagens, essa matéria aqui, do Super, essa outra aqui, como eu falei, edição 18, feita por vários autores. Deixa eu ver. Luiz Antônio Ribeiro, também, se não me engano, era fanzineiro. Luciano Lino. Cláudio Murena Antônio Santos. Maurício Muniz, se não me engano, também trabalhou para a Wizard. Eduardo Marchiori, que também trabalhava na revista, criador do site ou blog Mutante X. Mais Eduardo Marchiori. André Morelli. Ou, por exemplo, essa. Eu andei pulando aqui. Só tava falando o nome das... Eu me adiantei um pouco aqui. Só mudanças radicais, tipo... Essas histórias que o Super quis se reaproximar da sua origem kryptoniana. Que saiu aqui, por exemplo, olha só, com esse uniforme aqui, kryptoniano, que saiu aqui na revista Super-Homem 100 da Abril, que eu já li. Olha só, a morte e o retorno do Superman. Olha só aqui, ó. Os quatro que se diziam ser os verdadeiros se consideravam. Ao menos o Aço, ele não se chamava de Superman. Ele era o Homem de Aço. John Henry Irons, que foi salvo pelo Super uma vez quando trabalhava em construção. E aí resolveu criar sua própria armadura. Aqui, ó. O uniforme que ele usou quando saiu para enfrentaram as tramas do chamado Retorno do Superman. Olha só, aquela fase bizarra que ele virou um super elétrico que podia virar dois. Só. De novo, imagens do casamento. Outras origens. Histórias posteriores que final dos anos 1990, início dos 2000. Olha só. Que até alguns personagens foram resgatados, tipo o Krypto, o Supercão. E a Supergirl, que na época da crise, reformulação do John Byrne, aquela Supergirl que tinha morrido, tinha sido desconsiderada, e ele dizia que o Super seria o único sobrevivente do planeta Krypton, mesmo tendo sabe muito bem. Aí dizia que aquela Supergirl, ou Supermoça como chamavam, era uma clone, uma metamorfa chamada Matriz. Mas depois ela foi resgatada, reanimada, sei lá, voltou à cronologia. Tirando outras coisas, assim, Super teve um filho, a Lois, ou sei lá, ou adotou. Não me lembro. Aqui tem até um making off interessante sobre a capa dessa revista, feita pelo brasileiro Sammy Claire Gonçalves. Só as etapas de criação até o resultado final. Que também tem páginas centrais tipo pôster. Olha aqui.
uma revista muito legal. Ainda até o momento que está saindo esse vídeo, ela está sendo publicada até hoje, mesmo com suas mudanças editoriais, de equipe, de estrutura. Pois eu guardo. E aí, não sei quem mais está assistindo. Conhecer o Superman, alguém aí pode dizer, conhecer o Superman pelos quadrinhos, pela TV, pelo cinema? E aí? Deixa eu ver. É claro, só para você ter uma ideia, eu assisti o filme Homem de Aço no cinema, o restante não. Batman vs Superman também vi no cinema também, se não me engano. Vi, tá certo. Quase vi uma homem dessa aqui. Vi o filme da Liga da Justiça no cinema, só que eu vi a versão do Whedon, já que a versão do Snyder foi feita direto para streaming. Deixa eu ver. Opa, desculpe. E aí? Da mesma forma que eu fiz aqueles vídeos do Visão Videocast sobre o Batman, mostrando o material, fiz aqui um apanhado geral, sabe? Que ainda pretendo fazer. Conheci o Superman na série do George Reeves. Esse eu só vi imagens. Tem por aí alguns canais, pode-se ver versão dublada. O Daniel Rocha falou aqui. O George, Tanto é que foi feito até um filme chamado Hollywoodland, onde olha só, mesmo com aquelas diferenças gritantes sobre artistas que interpretam pessoas reais, foi o Ben Affleck que fez o Super. O papel do George Reeves, né, que nos anos 1970, ao mesmo tempo no desenho dos Super Amigos, o Daniel falando aqui. Interessante. Como eu falei, foi através dos Super Amigos e da série do Superman feita pela Filmation. E aí, naquele filme Hollywoodland, é abordado aquele mistério se o George Reeves foi assassinado por uma conspiração governamental ou se foi mesmo suicídio. É um filme interessante, mas fica meio aberto a interpretação. Daniel falando aqui, eu li os gibis da Ebal. Eu tive pouco contato, assim. Eu lembro que a Wizard Brasil da Globo fez também, tinha a seção guia de preços, que até eles mostraram os valores, talvez conseguidos por colecionadores, livreiros e sebos, o preço geral de cada edição, desde a editora Abril, a número 1 da Abril que eu falei, até os mais de 100 números, 120 números, 130 que estavam sendo na época, já que a revista tinha feito lá por... Essa revista, a Wizard Brasil, durou de 96 até 97. Só 15 edições. Era uma sessão muito interessante. O que mais? Eu falei do desenho do Super. O Super depois teve desenho. Ele era apareceu como coadjuvante em alguns desenhos, tipo a própria Liga da Justiça, a série Batman Bravos e Destemidos. Daniel Rocha disse: ser fã de quadrinhos nos anos 70 era depender de boatos e notícias precárias de jornais. A gente ouvia falar que... Ouvia falar... vem por aí. Assim como a revista Herói tinha muita reportagem no achismo, que até tem gente que fala que puro amadorismo, como naquelas reportagens do Cavaleiros do Zodíaco que eles espremiam tanto só para explorar. George Reeves se suicidou com a roupa do personagem se jogando da janela. Confesso que tenho curiosidade de ver aqueles filmes de matinê do Kirk Allen, que falavam que na época eles, para cenas de voo, que não tinha tecnologia
ah, avançada para a época, e mesmo depois que disseram que teve um teste que quase um teste que gerou quase vitimou ele a um acidente com cabos para simular que ele voasse, eles acabaram optando por usar animações, sabe? Desenho mesmo. Era um boato que se espalhava. Uhum. E como se espalha? Tipo fofoca. É. E aí, eu sei que numa coletânea de cenas da série do George Reeves, tem em DVD. Uhum. Eu devo ter visto em banca de jornal, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. E aí, eu lembro que num apanhado de cenas do George Reeves, que mostrava que ele atravessando paredes, janelas, tem uma parte lá que ele atravessa, que ele entra no solo adentro, e usaram animação ali. Sendo que na época da TV, na série do George Reeves, eles usavam efeitos com espelhos na hora que ele voava. Uhum. Deixa eu ver. E é claro, como eu falei, né? Os 4 filmes de cinema com Christopher Reeves são mesmo marcantes. Claro que foram decaindo, né? Até de qualidade, de roteiro, de produção. Mas a trilha, como eu devo ter falado, se não me engano, foi no Collective Som, lá do Collective Arts. A música tema, criada por John Williams, é a trilha definitiva do Super. Nada contra as demais, nada contra a música do Lois e Clark, nem a do desenho, que são bacanas também. Mas a música difícil desassociar com o Super quando se escuta. John Williams, logo ele. Também compôs a música tema do Star Wars, que a gente chamava de Guerra nas Estrelas, e os filmes do Indiana Jones. John Williams, cara. John Williams. Pode não ser Tim Burton. Desculpa, Danny Elfman. Assim como Danny Elfman fez a trilha, que é a música do Batman. John Williams, cara, regente. Cara, John Williams. Difícil de tirar da cabeça. Aí depois, claro, os desenhos. O Superman também foi coadjuvante. Apareceu em alguns episódios da série O Batman, aquele lá que teve design do Jeff Matsuda, que é quadrinista que eu conhecia pelo X Factor. Daniel falando, Nicolas Cage quase foi Superman, como o Batboy falou, realmente. Mas eu acho que não tenho dúvidas que pode se achar por aí para baixar o documentário, acho que era What Happened, Superman Lives. Fala sobre, ainda não assisti, sobre os percalços, sobre as curiosidades do filme que nunca saiu. Eu lembro que até eu tinha escutado e depois lido na Wizard Brasil que o Jim Carrey poderia ter sido o Brainiac. Eu lembro que de boatos que falaram que ele era para ter 2 ursos polares, ele ia ter um jeitão doido, afeminado, afetado, vamos dizer assim. Acho que na Wizard tinham falado que a Lois poderia ter sido a Sandra Bullock. Não ia ser ruim, mas sei lá. Eu acho que ia ser a única personagem baseada em quadrinhos que ela ia fazer. Tirando aquele boato que ela seria a Mulher Maravilha, mas não tem nada a ver. Na Wizard também falava que o Lex Luthor poderia ser o Clancy Brown. Não seria tão ruim assim. Sendo que, quem lembra do ator, que ele fez o Kurgan de Highlander, ele foi o ator de voz, o primeiro ator de voz da série animada do Superman. E me parece também que ele fez na Liga da Justiça. Aí teve vários. Tanto é que o roteiro desse Superman Lives, ou Reborn, ia ser pelo Kevin Smith. Aham. Ele mesmo.
né? Cineasta independente, que depois ficou famoso, até com seus personagens malandros lá, Jay e Silent Bob. Tanto é que o Bob era feito por ele mesmo. Lembro que falei em Lewis e Clark, eles já apareceram, ou ao menos sósias, em histórias da Marvel. Ah, da Marvel, da Image. Pois é. Ou eram referenciados ou parodiados. É... Aí por fim, né? É claro. Mas anos mais tarde, como eu falei, Superman, o filme, foi reprisado pelo SBT, já com a redublagem da Herbert Richards. Esse. Não me lembro se o Superman 2 passou no SBT. Ele passava na Globo. Nunca mais passou, nem redublado Superman 3, ao menos, né? Já que faz tempo que eu não vejo tanta TV aberta assim, e não fico assistindo a filmes da TV aberta tarde da noite, pra saber ao certo. Superman 4, eu acho que o SBT também nunca passou. Eu sei que o 3 e o 4 passaram na Ubra TV de forma não oficial. Sabe como é que era? Aquelas emissoras. Não vamos criticar. Mas na época que a Rede TV não tinha virado retransmissora da TV Cultura, ou então, e um pouco da... por aí. Era interessante. Bizarra, mas era interessante de se assistir. Que, para quem não sabe, aqui no Sul, a Ubra TV foi criada pela Universidade Luterana do Brasil, que fica em Canoas. E chegou a ter estúdios num prédio ali do Centro Histórico de Porto Alegre, onde eles... Bom, não vou me estender tanto assim, já que o foco é super, desculpem aí a divagação, mas eu acho que era isso que eu tinha para falar. Não tenho... Só tenho acompanhado assim por cima as notícias, já com essa história toda do James Gunn, que ele fazia o filme o Superman Legacy, que até, segundo dizem, não vai ser cômico, avacalhado, que nem a série do Pacificador, ou o filme do Esquadrão Suicida que ele fez, ou Guardiões da Galáxia, que tinham bastante pinta de comédia. Diz que vai ser um filme respeitoso, sei lá como vai ser. Lembro daquela, há mais de um ano, aquela polêmica dizendo que o novo filme do Super vai ser com um ator negro, e que vai ser de outra dimensão, já que não pode ser, que se passaria no início do século XX. Né? E aí com essa reestruturação toda, já que agora é o Warner com o grupo Discovery, vamos ver como é que vai ser, já que mesmo com essa bagunça toda que se tornou o cineverso da DC, aos tropeções. Bom, eu falei que o Super inspirou vários heróis. O principal herói que foi considerado plágio, mas que também acabou sendo adquirido de outra editora pela DC, é claro, o Capitão Marvel, que hoje em dia é chamado de Shazam, que olha só, teve um seriado, teve um desenho, apareceu na série da Liga da Justiça Sem Limites e, finalmente, mesmo sendo coadjuvante também depois da série Justiça Jovem e de algumas animações para mercado direto de DVD da DC, Warner. Finalmente teve 2 filmes, tudo bem, puxados para o público infanto-juvenil, mais comédia, e um ator que era mais conhecido como papéis cômicos, mas
foi por esse viés, que o primeiro filme até que foi divertido. Esse segundo, quando eu assistir, vou fazer o vídeo e não sei se eu vou gostar dele. Tô com o pé atrás. Só o tempo vai dizer se o filme do Super vai ser legal, vai ser divertido. Não pastelão, né? Nada, que não seja que nem o Thor pateta galã da Marvel que acabou se tornando, infelizmente. Ainda pretendo falar sobre outras histórias do Super, abordar sobre um pouco do cinema, né? Como eu falei, falamos por cima sobre os primeiros atores que fizeram o papel do Super. Acho que faltou alguma coisa que me escapou. Acho que eu vou encerrando por aqui. Agradeço ao pessoal que participou, que assistiu, e enfatizando de novo, quem perdeu a interação só vai poder reassistir pelo IGTV do Instagram, ou então em forma não espelhada no canal, MyLDF Studio. Tá lá. Eu vou me dedicar ao trabalho de reverter a imagem. Olha que o Daniel, Superman 3 foi quase uma comédia. Meio por aí. Eu já falei no meu vídeo lá sobre o filme, por causa que tinha o ator Richard Pryor. Uma parcela do filme é uma comédia, mas tem seus momentos marcantes. 85 anos de assunto. Muita coisa. Incrível, né? Podia já ter feito sobre os vídeos sobre os 80 anos dele, fizeram uma animação também, acho que de 75 anos. Isso, de 75 anos, aquela animação que abordava de forma resumida as versões dele. Bem legal. Vamos encerrando por aqui, de novo, já que eu adiantei o assunto. Agradeço de novo a quem assistiu. Eu acho que fazer lives de segunda a sábado rende mais. Porque domingo à noite acho que é um troço assim, né? Acho que meio fora do... É isso aí. Vamos. Super abraço, Daniel. Para todo mundo também que assistiu até aqui. Até a próxima. Com ou sem convidado. Aí vamos decidir. Até mais.